Presidente, gravação iniciada. Obrigada, Ana Tereza. Bom dia, conselheiros. Bom dia a todos. Estamos iniciando agora a nossa sessão, continuando a nossa reunião de abril, com a sessão do dia 6, na parte da manhã, da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Os conselheiros estão presentes. Gostaria de iniciar com o processo de número 19 da pauta, de relatoria da conselheira Lívia, Agiles Participações S.A. Ana Tereza, gostaria de saber se o patrono se encontra. Sim, presidente. Sim, presidente, acabou de chegar. Ok, então, se puder chamá-lo, agradeço. Ok, só um minuto. Item 19 da pauta. Dr. José Luiz, seu processo será julgado agora. Não. Será julgado agora. Por gentileza, verifique mensagem privada no chat. Item 19 da pauta, Dr. José Luiz, seu processo será julgado agora. Por gentileza, verifique mensagem privada no chat. Doutor, bom dia, seja bem-vindo à nossa turma, à nossa sessão. Vou pedir para o senhor deixar o microfone desligado para a relatora poder iniciar. Relatora, quando estiver pronta, pode iniciar. Obrigada. Então, bom dia. Está na pasta, acho que todos conseguiram abrir, né? Recurso especial de divergência interposto pelo sujeito passivo, em face do acordo 1301-001-105. Coloco a ementa aqui. O sujeito passivo questiona em seu recurso especial a manutenção da multa qualificada, apontando divergência com relação aos seguintes paradigmas. Um é da Câmara Superior de 2013 e o outro de turma ordinária. O presidente de Câmara deu seguimento ao recurso especial, observando que o acordo recorrido manifesta entendimento no sentido de que a verificação de que a autuada realizou pagamento sem causa denota a intenção de se criar despesas indedutíveis e assim justifica a qualificação da multa. Ele caracteriza a divergência com relação aos dois paradigmas. Ele diz que ainda que no primeiro a conduta reiterada não seja de efetuar pagamentos e despesas inexistentes, mas receber depósito bancário de origem não comprovada, ele considera como divergência caracterizada. Observa que quanto ao segundo paradigma, a infração é a mesma do recorrido, e o fato de haver repetidos pagamentos à mesma empresa beneficiária, cuja justificativa não foi acolhida, não foi suficiente para manter a qualificação da multa. Transcreva aqui o despacho de admissibilidade que transcreve os trechos do paradigma. A Fazenda apresenta contrarrazões e questiona só o mérito do recurso. É o relatório, presidente. Doutor, eu vou marcar seu tempo aqui, tá? O senhor tem 15 minutos, pode começar. Obrigado, senhora presidente. Bom dia, senhores conselheiros. Eu vou compartilhar aqui uns slides bem breves também, não pretendo me alongar muito. Imagino que os senhores consigam ver, certo? Ok. Ótimo. A ilustre relatora já conseguiu resumir bem a discussão. Na realidade, a DigiSecond de Participações emitiu algumas notas em nome da recorrente. Esse é o contexto da autuação, e isso ensejou a cobrança de IRPJ, CSL e R-Fonte. IRPJ e CSL em razão de omissão de receitas, por ausência de comprovação da origem de recursos, e o IR-Fonte por conta de pagamento sem causa. E neste momento, o que se discute é apenas a multa de ofício qualificada.
os tributos já não estão mais em discussão na esfera administrativa. Bom, há 2 pontos aqui em relação à improcedência da qualificação da multa de ofício. O primeiro é de que a mera reiteração da conduta pelo sujeito passivo, que parece ter sido decisiva pelo acordo, pro acórdão recorrido, ela por si só não permite a qualificação da multa, e além disso também há necessidade de comprovação do evidente intuito de fraude. Isso eu vou mostrar nos próximos slides, não acontece no TVF. Passando rapidamente pelo conhecimento, isso aqui é uma tabela que está no recurso especial, então eu não vou me alongar muito nisso, mas o primeiro acórdão paradigma é da própria Câmara Superior, e ele diz claramente que a conduta reiterada por si só não caracteriza evidente intuito de fraude, e, portanto, não justifica a imposição da multa qualificada, que é semelhante ao que decidiu o acórdão recorrido. Aqui eu transcrevo alguns trechos do acórdão recorrido, do acórdão paradigma. Então, os senhores veem que o acórdão paradigma afastou a qualificação justamente por entender que não ficou comprovado evidente intuito de fraude, e também porque a mera presunção de omissão de receitas por si só não seria suficiente para qualificar a multa de ofício. E um segundo acórdão paradigma também utilizado para fins de conhecimento é o 102.49.485. Esse também tratava de pagamento sem causa, e aqui no paradigma entendeu-se que o mero pagamento sem causa ele não poderia ensejar também a qualificação da multa de ofício, ou seja, isso não caracterizaria evidente intuito de fraude. Aqui eu transcrevo trechos do paradigma e do recorrido, isso tudo está no recurso especial. Então, o primeiro ponto é a reiteração da conduta, ela por si só não configura evidente intuito de fraude. E, além disso, como eu antecipei, essa acusação não consta do TVF. Aqui, um pouco mais à frente, eu trago um trechinho do TVF, os senhores veem que não há motivação. O fiscal, ele simplesmente decidiu pela qualificação, mas não há motivação. O acórdão recorrido, ele parece dar a entender, essa pelo menos a interpretação que a recorrente fez da decisão, de que a ausência de causa nos pagamentos realizados, por si só, justificaria o agravamento da multa aplicada. O problema é que admitir isso significaria também admitir que uma hipótese possa gerar 2 consequências jurídicas. Então, se nós partirmos da premissa que efetuar reiteradamente pagamento sem causa, como hipótese, enseja como consequência a incidência do IR-fonte alíquota de 35%, aqui é só um exemplo, eu não vou entrar na questão da CSL e do RPJ, eu vou me ater só ao IR-fonte. Se mantida a fundamentação do acórdão recorrido, então essa mesma hipótese também geraria uma segunda consequência jurídica, que é a qualificação da multa de ofício. E é justamente contra isso que a recorrente se bate, justamente porque, na prática, caberia à autoridade fiscal, já no momento da lavratura do auto de infração, ter comprovado evidente intuito de fraude, e também a conduta dolosa que gerasse, que se amoldasse a um daqueles tipos ilícitos tributários, sonegação, fraude ou conluio. Isso não acontece nos autos. Um segundo ponto, totalmente correlacionado ao primeiro, é de que a prova do evidente do intuito de fraude exige prova, e essa prova, como eu disse, não foi feita. As infrações cometidas pela Agilis, elas produzem efeitos jurídicos próprios, então, a glosa das despesas de um lado, gera como consequência jurídica a cobrança de RPJ e CSL, e de outro, a não comprovação da causa dos pagamentos gera a cobrança do IR-fonte. Mas essas condutas por si só, como eu já disse lá atrás, não podem gerar a qualificação da multa de ofício. Daí porque caberia à fiscalização ter feito esse trabalho de prova, tanto para comprovar a conduta dolosa da recorrente, quanto também para demonstrar a prática de sonegação, fraude ou conluio. E aqui, só a título de lembrete, eu trago a súmula 14,
que dispõe que a simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos por si só não autoriza a qualificação, justamente porque é necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo. E, por fim, um precedente recente dessa Câmara Superior, que afastou a qualificação da multa de ofício, justamente porque ela não foi devidamente descrita, justificada e comprovada nos autos. É um precedente da conselheira Amélia, de fevereiro de 2020. Então, com base nessas rápidas considerações, a recorrente pede para que o recurso especial seja conhecido e provido a fim de que se reduza a multa de 150% para 75%. É isso. Muito obrigado. Eu fico à disposição. Ok, obrigada, doutor. Relatora, pode continuar. Bom, quanto à admissibilidade de recursal, a Fazenda não questionou. A questão é de direito, né? Então, eu adoto as razões do presidente de Câmara que eu transcrevi acima para conhecer do recurso. Passo ao mérito, então, presidente. No mérito... Bastante, conselheira, a conselheira Deli pediu falar. Pode falar, conselheira Deli. Eu tenho ressalva ao conhecimento e isso repercute na decisão de mérito. A exigência aqui, RPJ, CSL, fonte, né, e isso até ficou, a minha impressão ficou mais clara depois da abordagem na sustentação oral. Eu só consigo ver divergência aqui em relação à multa qualificada sobre as exigências de fonte, porque a justificativa para manter aqui a multa qualificada, né, no sentido de que da ausência de causa não se pode inferir outra situação, senão a intenção de criar por tais pagamentos uma despesa, por sua natureza, era indedutível, e pode-se que autoriza concluir pelo acerto no agravamento da multa aplicada. Tem um probleminha aqui, que quando se mantém essa penalidade aqui, falando só de despesa, né, não teve enfrentamento quanto à qualificação da multa para o fonte. Não houve embargos, só me faltou ver, essa é uma questão residual, né, se temos pré-questionamento para multa qualificada de fonte. Mas, em termos de multa qualificada de IRPJ-CSL, né, o paradigma 102.49485, ele vai analisar especificamente a multa qualificada no âmbito da presunção de pagamento sem causa, né, e essa circunstância, ela está destacada aqui no trecho que foi referenciado no exame de admissibilidade para caracterização da divergência. Tinha passado por ela aqui, foi para a ementa. Passei por isso em um ponto. Se vocês quiserem analisar para ver para se certificar, ao fundamentar as razões, quanto à qualificação em relação à saída, sem que tivesse sido retido ou recolhido imposto reconhecido a partir da análise, se tratava de transferência de recurso, incabível a exigência do imposto, resta analisar quanto ao segundo fundamento a exigência de lançamento para os quais não foram apresentados documentos de esclarecimentos. Isso são os fundamentos 102, 49, 485 para justificar, para analisar a qualificação da multa. O registro contábil de operações realizadas sem que o sujeito passivo demonstre de forma satisfatória serviços de operações comerciais que deram causa aos pagamentos é motivo de exigência da tributação pelo 61 do 8981, mas não se constitui por si só razão para ensejar a qualificação da penalidade. Então, ele está construindo dentro da hipótese da presunção legal, né, a semelhança das súmulas, né, da súmula 14, né, que precisa de um pouco mais para isso, para caracterizar o dolo nessas circunstâncias. Ele nem fala, nem aborda aqui especificamente a reiteração, para dizer se a reiteração seria uma conduta suficiente, né? Mas aqui a gente tem uma quantidade grande também de pagamentos, daria até para inferir que mesmo na situação de reiteração não estaria caracterizada a penalidade.
Agora, em relação ao paradigma da primeira turma da Câmara Superior, ele é de depósito bancário, né? Então, ali a discussão de reiteração de omissão de receita e depósito bancário, né, para caracterização da qualificação da penalidade, então eu tenho, por mim, que ele deve ser descartado. E me sobra essa questão do pré-questionamento em relação à multa qualificada do fonte, né? O acórdão recorrido, ele fala apenas de criação de despesa indedutível. Isso autoriza a concluir pela qualificação da multa, né? Então, quer dizer que quando acontece isso conjuntamente com a exigência de fonte, isso também autoriza, a gente está sem decisão, me parece, para a qualificação da multa do fonte. Eu não sei, e aí eu estou passando recurso voluntário aqui para ver se houve questionamento específico por parte do sujeito passivo. Então, eu estou com agravamento em relação a evidente intuito de fraude. Não tem questionamento específico para a qualificação da penalidade no fonte, no recurso voluntário, e aí a decisão no acórdão recorrido foi de decidir porque se trata de despesas reiteradamente indedutíveis, aí não comprovadas na atuação, no âmbito do IRPJ. Então, eu vou dirigir o meu voto para o não conhecimento, por inexistência de similitude em relação ao IRPJ CSL nos dois paradigmas indicados, no da Câmara Superior, porque trata de depósito bancário reiterado, e no 102, porque trata só de fonte. Em relação ao fonte, vou pela ausência de pré-questionamento da multa qualificada. Conselheiro Matosinho pediu a palavra, pois não? Só complementando o que ele trouxe, o próprio acórdão, embora o despacho diga que um dos fundamentos tenha sido a prática reiterada, é bem lacônica a manutenção da multa aqui. Ele não fala, no acórdão recorrido, não fala, talvez a DRJ tenha falado. O fundamento da por óbvio, verificada a ausência de causa nos pagamentos realizados, outra situação nos pode aferir, que não a intenção de criar por tais pagamentos uma despesa que, por sua natureza, era indedutível, hipótese que autoriza concluir pelo acerto no agravamento da multa aplicada. Ou seja, nem prática reiterada não é cogitada, vamos dizer, sem discutir o mérito, né, da fundamentação, ela também não serviria, a própria análise do despacho aqui, ela se equivoca no fundamento do recorrido, para cotejar com o primeiro acordo, ainda que fosse ultrapassada essa questão da natureza e das exigências. Ok. Relatora, a senhora mantém o seu conhecimento, porque, como muitas vezes a gente já falou aqui, né, quando não há contrarrazões no conhecimento, né, a gente vai. Então, isso aí acontece muito. Então, só se continuar com o conhecimento. A gente faz a votação, então, no conhecimento. Bom, eu prefiro manter por hora a decisão. Acho que com a questão de tratar de depósito bancário, bom, eu teria que elaborar um pouco mais para contrapor os argumentos da Ideli e teria que ter transcrito também um trecho maior da decisão, porque eu coloquei o voto condutor do acórdão recorrido aqui só no trecho final, em que ele realmente só fala, como não houve pagamento como houve ausência de causa, eu mantenho a multa qualificada, essa é a conclusão dele. Mas lá no começo, acho que ele fala alguma coisa de reiteração, e por isso o despacho considerou isso como relevante na decisão dele, embora não esteja na conclusão, né?
Mas vou manter com base no despacho, sim, presidente. Ok. Conselheiro Fernando, como vota no conhecimento? Presidente, eu vou votar com a divergência. Conselheiro Toselli, como vota no conhecimento? Presidente, aqui nesse caso eu entendo que, embora sejam tributos diferentes, com materialidades diferentes e pressupostos, uma é dedutibilidade ou não, o outro é o fundo sobre pagamento sem causa, muito comum a fiscalização, a partir da não comprovação de determinado serviço, por exemplo, também enquadrar, além da indedutibilidade pela falta de comprovação, na rubrica pagamento sem causa. E, a meu ver, foi justamente isso que aconteceu. Então, para mim, o fonte é reflexo da própria não comprovação, portanto, da própria indedutibilidade. Então, eu concordo que o paradigma do depósito bancário não seria apto, mas o segundo, eu consigo ver sim a divergência. Então, eu acompanho a relatora pelas conclusões, presidente. Ok. Conselheiro Matosinho, como vota? Eu vou acompanhar a divergência nesse caso de novembro para a relatora, presidente. Conselheiro Alexandre, como vota? Eu vou acompanhar a relatora. Conselheiro Caio, como vota? Presidente, eu acompanho a relatora em relação às exigências de imposto de renda, CSLL, referente às infrações da tributação da renda, entendendo que o primeiro paradigma, ainda que lavrado sob uma acusação de modalidade presuntiva de depósito, eu acho que o que foi tratado efetivamente são os aspectos da conduta do contribuinte necessários para ensejar a qualificação. Então, para mim, está satisfeito. Em relação ao IR-fonte, eu concordo com a divergência. Então, o meu voto ficaria, em termos mais objetivos, eu conheço parcialmente o recurso. Acompanho parcialmente a relatora. Ok. Eu peço vênia aos colegas, mas eu vou pedir vista desse processo, que eu quero analisar o conhecimento com tranquilidade. Doutor, se o senhor quiser voltar na próxima sessão para acompanhar, o senhor fica à vontade, tá? Muito obrigada pela sua participação. Até a próxima. Obrigado. Vista para presidente. No conhecimento. E convertido em coletivo. E eu vou analisar com profundidade também, já que tem a vista, eu trago Presidente, o voto. eu preciso de 20 segundos para fechar uma janela. Ana Tereza? Pode parar a gravação. Pode parar a gravação, por favor.